Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe, cada um de nós. Mais um dia do Senhor, mais uma oportunidade de estarmos juntos aprendendo da Bíblia, da palavra do Senhor, da nossa doutrina também, dos nossos documentos, que são interpretações das Escrituras que entendemos serem fiéis, cremos nisso, né? E por isso adotamos os nossos símbolos de fé. Irmãos, eu começando a transmissão agora, vamos aí dar o nosso tempo aí para os irmãos chegarem, também o tempo para a gente compartilhar o nosso link. Então, já avisamos lá no grupo da igreja que a transmissão já começou. Eu vou colocar o link do vídeo aí no chat também. Os irmãos quiserem ajudar compartilhando, fiquem à vontade. E também no perfil da nossa igreja também vai estar lá a transmissão também. Irmãos, um excelente dia do Senhor. Espero que cada um esteja tendo um excelente dia do Senhor. Nos alegramos muito hoje pela manhã com a assembleia extraordinária, com a eleição dos irmãos aí para o presbiterato, Isvanildo, irmão Marcos, também os irmãos aí para o diaconato, nosso irmão Emerson, Clebson, Valmique, né? Clebson e Valmique já são diáconos, foram eleitos para exercer mandato, e Emerson não ainda, e Alexandre também, que foi eleito, serão ordenados, né, o ofício do diaconato. E nos alegramos muito com o processo, né, com tudo que Deus permitiu acontecer, e com cada irmão. Também com os outros irmãos, como já falei, né, os irmãos também são uma força grande para nós aí no trabalho, todos os irmãos. Então, irmã Elda chegando aí, graça e paz, irmã Gisele, irmão Del Reis, irmão Diácono Del Reis, bem-vindos aí. Vamos aguardando aí os outros irmãos. Nós vamos dar sequência a nossos estudos na Confissão de Fé, e nós já acabamos o capítulo da providência, mas nós vamos entrar num novo capítulo, que é o 6, que fala da queda, né, do pecado. Também acaba falando um pouco da questão da providência, do decreto, porque, como os irmãos vão ver, tudo isso está relacionado. Então, a gente vai repetir muita coisa, é bom isso também, para a gente memorizar, fixar, certo? Então, nós vamos aí rever alguns assuntos, né? A questão da origem do mal, da queda, e acaba falando, né, sobre a questão do decreto, acaba retornando aí alguns assuntos. Irmão Emerson aí chegando, né, na nossa classe, irmã Soraya também compartilhando nosso vídeo aí. Ok? Então vamos aí aguardando mais os nossos irmãos que vão chegando. Irmãos, fiquem à vontade aí para deixar suas perguntas também no decorrer da classe, da nossa classe aí. E fiquem à vontade aí para interagir, né, participar. Lembrando que os irmãos interessados que vêm de outros, às vezes estão chegando de outros contextos, né, outras denominações, ou pessoas que estão ouvindo o Evangelho também, essas classes, né, essas lições que a gente traz aqui, elas são lições muito boas, importantes para quem quer conhecer o presbiterianismo e também fazer parte da nossa igreja local. Então, quem está acompanhando esses estudos, quem acompanha, se em algum momento desejar se unir a nós, é uma questão só da gente revisar, ver algum ponto ou outro para a gente... questão de doutrina, né? E o conselho vai averiguar também, avaliar também a questão do desejo, né? Da experiência religiosa, das convicções, né? O conselho avalia para o recebimento como membro na membresia. Mas essas lições ficam gravadas aí, são importantes aí para quem desejar se unir a nós na igreja local. O presbítero Romeu chegando aí.
5 minutos já de transmissão. A gente está um pouquinho até atrasado aí, já às 6h41 aqui no meu relógio. Então já dá para a gente começar, né, orar e iniciar a nossa classe. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome por esse dia do Senhor, pelo descanso espiritual, de poder nos aquietar no teu dia, buscar o teu reino em primeiro lugar, também renovar as forças para a semana. E queremos louvar o teu nome, ó Pai, por todo esse dia, pela tua palavra ali, a mensagem, na igreja, a assembleia, tudo que aconteceu ali, pelo que o Senhor tem feito, ó Pai, na nossa igreja, reunindo o teu povo aqui na cidade, irmãos que têm chegado. Que o Senhor abençoe, ó Pai, o teu povo aqui. Também abençoa, ó Pai, o aprendizado, a doutrinação, o crescimento na graça, no conhecimento. E usa, ó Deus, a tua igreja, usa a pregação, os estudos. Venha o teu reino, ó Pai, aqui em Alagoinhas. Assim abençoa essa classe, os assuntos que iremos tratar aqui na nossa lição. Esclarece, tira as dúvidas. E que seja o Espírito Santo do Senhor a convencer cada um destas verdades, e que o Senhor confirme tão somente aquilo que é bíblico, aquilo que é da tua palavra, e cremos, ó Deus, que iremos tratar sim da tua palavra. Dá-nos graça, nos abençoa, é o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém. Então, irmãos, boa noite. Cada irmão aí que está chegando, né? Nosso irmão Diácono Gabriel aí no perfil da igreja, nosso administrador aí do nosso perfil, também aí participando. Ok, vamos começar a classe então. Irmãos, eu vou usar basicamente 2 materiais, tem outros, mas esse é o que está na lição. Eu coloco os materiais para poder os irmãos conhecerem esses livros, mas também porque o conteúdo que está aí, ele é extraído desses livros aí, certo? Então, eu coloco os livros porque são muito, na verdade, praticamente são citações totalmente integrais, né, do material. Então, não é a minha intenção ter os créditos, né? Então, o texto que está aí, ele não é meu, né? O texto é dos livros. Eu faço a leitura, a gente estuda, a gente vai à escritura e comenta, né? Em cima tanto da Bíblia quanto dos materiais aí que a gente tem. Então, esse material é muito bom, né? Recomendo, nossa editora, Guia de Estudos da Confissão de Fé. E agora a gente vai para um outro material de uma trilogia do Reverendo Paulo Anglada, o terceiro que já estamos usando e o último dessa trilogia. Nós usamos o Sola Scriptura, a doutrina reformada das Escrituras, que é o livro do pastor Paulo Anglada, que comenta o primeiro capítulo da Confissão de Fé, que trata da Escritura. Usamos também o Soli Deo Gloria, que trata dos atributos de Deus, do decreto de Deus. Já estudamos esse livro aí, boa parte, não todo, né? Eu extraio ali algumas coisas, mas a gente passou aí por esse material. E agora nós vamos usar esse livro aí também, que o nome é Imago Dei, Antropologia Reformada, né? Antropologia é a doutrina do homem, a natureza humana, a queda, o pecado, o pacto de Deus com o homem. Esse livro ele trata desses assuntos aí. Tem um índice, eu não coloquei aqui, mas depois vale a pena quem desejar. É uma trilogia de materiais que o Reverendo Paulo Anglada publicou e que são baseados na Confissão de Fé também. São estudos que ele deu na igreja dele. Se eu não me engano, foram estudos que o pastor Paulo Anglada ministrou lá na Igreja Presbiteriana Central do Pará, onde ele era pastor, né? Então, são esses 2 livros aí, ok? E comentários nossos também, e outras coisas que a gente vê por aí, acaba agregando. Então, irmãos, vamos ao texto da confissão, depois vamos ler as referências bíblicas. Nós vamos trabalhar só essa seção aí, a de número 1, do capítulo 6. Então nós vamos devagar, não vamos correr. Tem muito assunto, tem revisão, às vezes, no meio.
Então nós vamos tratar só dessa seção aí hoje. O capítulo 6, o título dele é Da Queda do Homem, do Pecado e do Seu Castigo. Então a gente vai ver qual a natureza do pecado, as punições, o estado do homem caído, de onde vem o mal, vamos ver hoje, novamente, que já tratamos disso. Então a primeira seção do capítulo 6 diz aí o texto confessional. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Certo? Então vai tratar aí, o texto vai tratar como é que foi a queda, de onde veio o mal, a tragédia no mundo, as mazelas do mundo, a doença, a morte, as guerras, assassinatos, de onde vem tudo isso? Doenças. Nós cremos pelas Escrituras que isso é consequência do pecado, da queda. E como é que foi essa queda? Aí a confissão vai dizer: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. E isso estava no decreto de Deus, a confissão de fé diz. Então foi Deus servido permitir esse pecado. Deus poderia intervir, Deus poderia destruí-los antes deles cometerem o pecado, mas Deus permitiu, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então há um propósito de Deus, no decreto de Deus, no plano de Deus, um motivo pelo qual Deus permitiu a queda. Então foi um pecado, foi uma ação do homem, foi uma ação responsável do homem, ou dando ouvidos ao diabo, a Satanás, mas estava no decreto. Essas coisas estão juntas e vamos ver na aula de hoje. São 3 textos bíblicos apenas aqui, a princípio, nessa sessão. 3 não, são mais, parece. Deixa eu ver. Não. Eu citei 3 aqui. Gênesis 3:13. Sobre a queda, vamos ver. Gênesis 3:13. Aí o texto diz assim: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então lá em Gênesis nós temos a descrição da queda. E isso para nós cristãos explica muita coisa, que vem depois. Por que o mundo é o que ele é? Se Deus é bom ou santo, se Deus é justo, por que tem tragédia no mundo? Por que o mundo tem tanta mazela? De onde vem? Deus criou a doença, Deus criou a morte, Deus que criou tudo isso aí, Deus criou tudo muito bom, Deus criou o homem bom, sem pecado, com a lei de Deus no seu coração, mas com a possibilidade de pecar, E aí o homem de fato pecou. 2 Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 3, ele vai dizer: Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então Paulo ele cita Gênesis não como uma alegoria. Muita gente vai dizer, nós vamos ver aí que o Gênesis lá é uma alegoria, Então as pessoas não creem na existência de Satanás, não creem, acham que a história da queda tem mais uma aparência de algo fictício, não de algo verdadeiro, mas isso é citado em toda a Bíblia como um fato histórico. A serpente enganou Eva, e nós vemos aí, em Romanos 11:32, tem aí um dos propósitos de Deus em todas as coisas, e mostrando aí que há um propósito também até mesmo com a queda. Romanos 11:32, porque Deus a todos encerrou na desobediência,
a fim de usar de misericórdia para com todos. Então havia um plano de redenção, né? E de fato Deus permitiu a queda, foi a sua vontade, estava no seu decreto. Ele decretou permitir a queda, o homem pecou, né? Usou da sua responsabilidade para pecar, e aí Deus permitiu, ele não impediu, ele não interveio, né? Não interviu lá, porque ele tinha um plano de manifestar misericórdia através de Cristo aos eleitos. Então Deus tinha um plano já antes disso. Então, irmãos, vamos seguindo aqui esse material. Tem outros materiais aqui, mas eu vou seguir aí. Esse é o texto do Imago Dei, do reverendo Paulo Anglada, e vamos seguindo aí. Então, nesse slide aqui, essa citação aí, nós vamos ver, e tem um gráfico no próximo slide. Então, a Bíblia mostra quais os estados que o homem passou e vai passar desde a criação até a consumação, a glória. Né? Tem aquela tríade, né? Criação, queda e redenção. Né? Então, nesse gráfico aí do reverendo Paulo Anglada, nós temos o estado de inocência. O homem foi criado sem pecado, com a possibilidade de pecar. O estado de pecado, que nós já nascemos nesse estado, todos descendentes de Adão. O estado de graça, onde os regenerados estão, os redimidos. O estado intermediário dos salvos. O estado intermediário, irmãos, é quando dos salvos, é quando um crente morre. Né? O corpo volta ao pó e o espírito fica no paraíso, né? Ele fica no seio de Abraão, esperando a ressurreição. Então, isso é o estado intermediário. O estado de glória eterna, destinado aos salvos após a ressurreição do corpo. Quando Jesus voltar, aí vai haver a ressurreição, e então, a partir dessa ressurreição, vai haver o estado de glória. E o estado de condenação para os perdidos. Mas, perdão, eu pulei aí. Tem o estado intermediário dos perdidos. Então, os não eleitos, os não crentes, quando morrem, eles ficam esperando a ressurreição também. Né? Eles ficam esperando a ressurreição. E aí, na verdade, já esperando a condenação eterna, destinada aos perdidos. Então, tem aí um gráfico aí, né? Não sei se ficou muito bom, porque ficou meio esticado aí, quando eu coloquei a figurinha aí. Então, tem aí o estado original, pacto de obras, né? Que é o pacto lá do jardim. O homem quebrou esse pacto, estado de pecado. Pacto da redenção. Aí tem um grupo, que é o grupo que está aí em cima no gráfico, que está no estado de graça, né? Os eleitos. Estado intermediário dos justos e a glória. E embaixo, o estado de pecado, estado intermediário dos perdidos e o estado de condenação eterna. Então, irmãos, esses estados aí, por exemplo, nós vamos conhecer, com a graça de Deus, né, nós crentes, pela misericórdia de Deus, se Jesus não voltar e morrermos, vamos conhecer o estado intermediário dos justos, né, no seio de Abraão, na glória com Cristo, no paraíso. E aí, com a ressurreição, nós vamos conhecer o que é experimentar o estado de glória eterna, né? Mas nós não podemos experimentar como é que era lá no jardim. Nós não sabemos como é que era lá. Né? Não temos o conhecimento que Adão e Eva tinham, do antes e do depois. Né? Nós não temos. Já os perdidos, eles então estão no estado de pecado. Se não se arrependerem dos seus pecados, se não crerem em Jesus e morrerem nos seus pecados, estarão no estado intermediário dos perdidos e depois na condenação eterna irão experimentar nessa coisa triste e horrível, que o nosso propósito, ao falar disso e pregar, para que as pessoas não vão para lá, né? não cheguem a esse ponto. Nessa sessão da confissão, estudaremos o segundo estado da existência humana, o estado de pecado. Então, nesse capítulo 6, nós vamos estudar o estado de pecado. Né? O capítulo 6 da confissão nos conta a triste história da queda do homem. E depois os detalhes horríveis das realidades do pecado e da punição. Né? Essa é a história da humanidade na nossa perspectiva. Né? Existem, por exemplo, como é que o evolucionista explica o mal no mundo? Né? Então, o mal no mundo é
evolução, vai continuar evoluindo até não haver mais, talvez, não sei. Mas não é uma queda, não há uma rebelião, né? Os seres foram evoluindo, então eles veem assim, o gnosticismo vai dizer que a matéria é má, inerentemente má, o espírito é bom, e sempre foi assim. Então essa é uma pergunta filosófica, né? Como é que o mal apareceu no mundo? Como é que o mundo... E aí a gente prega que Deus é santo, justo e bom, e como é que aconteceu toda essa mazela aí, essa tragédia no mundo? Né? Tsunamis, terremotos, guerras, pestes. Então, para nós, a Gênesis responde. Né? Nós cremos que não é alegoria. Nós cremos que é fato histórico ali, que é um dado histórico para nós. Então, para você entender toda a Bíblia, você tem que entender a queda. Para você entender a cruz de Cristo, a necessidade da cruz de Cristo, da redenção, você tem que entender a queda. Se você não crê na queda, então como é que você vai querer uma redenção, uma salvação? Então, são os nossos primeiros pais que foram seduzidos pela sutileza de Satanás, enganados por aquele que foi astuto como uma serpente. Certo? Então, irmãos, independente da cosmovisão, da resposta para a pergunta como é que o mal chegou no mundo, independente, ninguém nega que o mundo, que o mal está no mundo. Né? Ninguém nega que o pecado, né, a maldade, está aí, certo? A presença do mal no mundo é uma constatação óbvia, universal e inegável. Então a criação não revela só a glória do Criador, ela revela miséria e morte, deformações, corrupções, desvios, degradações físicas e morais. Então, para nós, né, depois do mundo haver sido criado, o mundo perdeu seu esplendor. Então, irmãos, o mundo hoje, que nós apreciamos, achamos, e é belo, né? Ainda ele está no estado de queda, né? Ele caiu, de maldição, a terra está no estado de maldição por causa do pecado, mas ele continua revelando a glória de Deus, mas não é o que era antes da queda. E nós não sabemos o que era, né? Possivelmente pela ciência nós cremos que espécies foram extintas, né? Há muitos fósseis aí que são encontrados de espécies que eles vão dizer que é milhões de anos atrás, né? Mas o mundo ele era diferente. Né? Talvez há teorias, né, que não havia desertos, o clima era mais uniforme porque havia a Pangeia, né? Os continentes eram unidos. Se você for ver a América do Sul e a África, por exemplo, você vê que encaixa perfeitamente ali a geografia, né? As terras ali. Então há essa teoria da geografia aí, a teoria científica de que havia um só continente. Né? Então o mundo era diferente. Isso aí possivelmente foi uma catástrofe. Né? Nós que somos cristãos bíblicos, em geral, os cristãos aceitam a teoria de que isso foi na época do dilúvio ali. Mas é uma teoria, mas é uma boa teoria, né? Ao nosso ver. Mas o fato, irmãos, é que houve uma degradação do mundo. Certo? O mundo não é o mesmo depois da queda no nosso entendimento. Um professor meu dizia que o mundo ele é uma sucata do dilúvio, né? Porque ele cria de fato que o dilúvio foi o que causou essa separação dos continentes, as placas, né? Havia uma unidade nas placas e isso rompeu-se, né? E haviam fontes do grande abismo que saíram ali e causou toda essa expansão aí dos continentes. Mas enfim, não é isso que a gente vai querer falar, né? Não é do criacionismo, a gente já está falando do homem caído, né? Não é do criacionismo. Tem gente melhor do que eu para falar do criacionismo aí. Mas enfim, como explicar as coisas como estão? Como explicar a corrupção física, moral? A gente já nasce com doença genética, né? Já nasce com problemas, às vezes, no corpo, né? Corrupção física, moral, né? Desde criancinha, você vê a criancinha já se inclinando para aquilo que não é correto, para a desobediência aos pais, desde pequeno.
né? E como é que isso surgiu, né? Isso é natural, essas coisas? Então essa é uma questão filosófica, né? É uma questão que em todas as épocas as pessoas tentam responder isso. A questão da origem do mal. Explicação bíblica, né? Nós já falamos, vamos falar novamente. A queda angelical. Então, segundo Gênesis, né, nós vemos ali a criação e de repente nós vemos uma serpente falando, né? E serpente a gente sabe que não fala, né? A serpente não é um animal não fala. Então é uma fábula ali, né? Um animal falando? Não. Nós cremos que nós não estamos sozinhos como seres racionais no universo, né? Nós cremos em anjos, né? Seres espirituais. Então, a nossa explicação para a origem do mal começa com a queda dos anjos. Então, quando a história... que a Bíblia não é um livro exaustivo, então nem tudo é relatado. Então, não temos detalhe da queda de Satanás e dos seus anjos, né, que caíram com ele ali, um terço. Então, já começa ali uma serpente falando, né? E essa serpente lá no final da Bíblia, em Apocalipse, nós vamos ver que é o dragão, a antiga serpente, né? Satanás. Mas como é que é isso? É uma serpente ou é Satanás? Né? Os anjos não têm corpo físico. Então, a serpente, irmãos, ela foi só um instrumento de Satanás. Então, o que aconteceu ali? Uma espécie de possessão demoníaca na serpente. Certo? Então a serpente ali, ela foi uma espécie de fantoche na mão de Satanás. A serpente foi um instrumento da tentação, né? Naquele diálogo ali, claro que a serpente não fala, então Satanás usou, certo? Então o pecado surgiu antes de Adão e Eva, surgiu no mundo angelical, certo? Então o pecado surgiu antes. Então, a origem do mal é explicada biblicamente pela queda de Satanás e seus anjos. Deus não criou o mal. Aí a gente não tem muita informação da queda de Satanás, né? A gente não sabe como foi, existem teorias, né, que o pecado de Satanás foi o orgulho, foi não aceitar. Jonathan Edwards, eu estava lendo esses dias aí, a teoria dele é que Satanás não aceitou, quando ele ficou consciente de que o plano de Deus é que a humanidade estaria acima, e os anjos são espíritos ministradores, né, tem um papel subordinado na história, né, universal. Então a teoria de Edwards é que Satanás teria se revoltado contra essa posição, porque os anjos são seres muito mais elevados do que a humanidade. Então, ao descobrir isso, né, essa inversão aí que aconteceria no decorrer da história, ele teria se rebelado, orgulho, e tem várias... Mas não tem, irmão, nós não temos o relato da queda, né? Então, quando Deus criou em Gênesis 1:31, ele viu que tudo era bom. Mas as Escrituras revelam que alguns anjos pecaram. Então, mais na frente na Bíblia, isso vai ficando claro em outras partes da Bíblia, né? Judas 6 diz, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então esses anjos pecaram, eles não guardaram o seu estado original, eles abandonaram o seu próprio domicílio. Então houve uma queda angelical, né? Para nós é difícil saber como foi, não tem uma revelação direta disso, mas houve uma queda. Então a explicação bíblica para a pecaminosidade da raça humana está na queda. Em Gênesis 3, Adão e Eva desobedeceu à vontade revelada de Deus. Deus criou o homem bom, colocou a lei no seu coração, deu um mandamento, né, que a princípio é neutro, é comer de um fruto, mas que revelava se eles seriam submissos ou não à vontade de Deus, e havia um pacto ali. Nós, presbiterianos, vamos estudar ainda a doutrina do pacto, na confissão de fé, vamos ver, mas nós entendemos que havia um pacto ali. Né, haviam promessas de vida, de confirmação no estado eterno ali, caso Adão obedecesse, ele seria confirmado no estado de não mais pecar. Certo? Então,
Adão tinha toda a condição de não pecar, era bom, tinha um jardim maravilhoso, Deus fez uma auxiliadora para ajudá-lo no seu trabalho ali, e não tinha por que ele comer do fruto. Ele deu ouvido à voz de Satanás, né? Ele permitiu que a tentação, Eva permitiu que a tentação entrasse no seu coração, e ela então se rebelou contra Deus, e Adão com a sua mulher também. Por sua instrumentalidade, o diabo induziu Eva ao pecado, e esta a Adão. A causa imediata da pecaminosidade humana está na desobediência de Adão ao pacto de obras, né? Então houve uma desobediência. Então Adão era bom, a tentação veio de fora para dentro. Isso foi acolhido no coração, e o pecado foi praticado, a desobediência à lei de Deus. E aí o pecado entrou no mundo por meio do pecado de Adão, né? Embora a serpente foi um instrumento, Eva acabou sendo um instrumento também, né? Ela também desobedeceu, mas o pecado de Adão, né, foi o pecado que a Bíblia diz, pelo qual o mal, né, a queda, né, aconteceu, e o pecado entrou no mundo. Então a explicação bíblica correta é que a serpente, em virtude da sua sagacidade natural e de sua picada, foi empregada como um real instrumento do diabo e símbolo adequado de sua atividade maligna. Então, a serpente foi um instrumento, né? Irmãos, na Bíblia, mais na frente, né, a Glada vai citando aí, que essa coisa da possessão demoníaca, dos espíritos caídos aí se apossarem de corpos de pessoas, não é algo estranho na Bíblia. Então, lá quando Jesus vem, o reino de Deus chega com poder. Os demônios ali, havia muitas pessoas endemoninhadas, né? E também lembra daquela cena dos porcos, que eles estavam a legião naquele homem, acho que era o gadareno, e aí eles pedem, né, para não ser atormentado, e Jesus permite eles irem para uma manada de porcos. E aqueles porcos se precipitam num desfiladeiro. Então esse fenômeno, né, de anjos, de possessão demoníaca, isso não é estranho nas Escrituras. Então, o que aconteceu no jardim com a serpente foi que não é que a serpente fala, não é que o animal fala, que, embora Deus deu poder àquela jumenta, né, também a falar, mas não é da natureza do animal. Então, o que aconteceu foi uma possessão. Então, a tentação de Satanás foi a ocasião, mas não a causa da queda do homem. A causa da queda não foi o seu próprio pecado, né? Tiago diz que o pecado é concebido no coração do homem, pela sua própria cobiça, quando só atrai e seduz. Então, naturalmente, o homem não tinha inclinação para o pecado. Mas pela tentação de Satanás, né, houve a tentação, mas o homem abrigou esse pecado no coração, essa tentação. A mulher primeiro, depois o homem. Certo? Então, não havia nada no homem que inclinasse ele para aquele pecado. Ele era bom, tinha todas as condições, não precisava comer daquele fruto, tinha um jardim maravilhoso, com vários frutos ali, só aquele da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, nós vemos que foi uma rebelião voluntária do homem, desnecessária ali, diante do que Deus disse ao homem e do que Deus concedeu ao homem. Então a explicação é o pecado mesmo, mas ele foi concebido no coração. A tentação veio de fora, mas isso foi abrigado no coração. Então, estava no decreto, né? Isso é misterioso, mas a pergunta é, Adão poderia resistir? Da perspectiva da responsabilidade humana, ele tinha sim condição. O Anglada, ele cita aí que em Tiago 4,7, nós regenerados, é dito a nós, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Se a nós que somos pecadores hoje, mesmo em estado de graça, regenerados, é dito, resista ao diabo. Será que Adão e Eva, sem pecado, não poderiam resistir ao diabo? Condições eles tinham. Né? A natureza deles era boa. Então, estava no plano de Deus, Deus decretou permitir a queda, e por uma ação aí humana, de uma forma que
iria se cumprir, porque estava no plano, mas não quer dizer que Deus é o autor do pecado, ou que Deus tentou, né? Quem tentou foi Satanás, os nossos primeiros pais. Então, a gente vai tratar um pouco mais disso um pouco mais na frente, sobre essas questões aí ainda, mas que fique claro então que a mulher culpou a serpente, né? O homem culpou a mulher, mas não tem desculpa. Deus falou para o homem, não coma, né? Não tinha necessidade nenhuma, e foi uma desobediência mesmo aberta à soberania do Senhor, à autoridade do Senhor. O fato é que, visto que nossos primeiros pais sucumbiram à tentação e permitiram que o pecado brotasse em seus próprios corações, eles arcaram com as consequências naturais e legais da desobediência, a corrupção da imago Dei. Então a imagem de Deus foi corrompida. O homem, a humanidade, o homem ali incorreu no desfavor de Deus, na ira de Deus. Então Deus não aprova, né, o pecado. Deus disse para ele não comer, certo? E aí o homem, ao pecar, ele desobedeceu, certo? Ele morreu espiritualmente, né? Uma separação de Deus, que é a morte espiritual, e que depois vem a física. Então, toda a humanidade caiu ali, saiu do estado de inocência, né, ao estado original, para o estado de pecado. Então todos nós, irmãos, já nascemos debaixo de um estado de pecado. É o pecado original, né? Nós recebemos culpa e corrupção de Adão. Eu vou novamente a sessão 1, eu vou só ver se tem alguma pergunta para a gente seguir aí, né? Seguir aí para avançar na aula aí, só para ver como é que está a transmissão, se tem alguma pergunta aí dos irmãos. Irmã Mônica chegou, graça e paz aí. Irmã Josi também, irmã Zuleide, graça e paz, irmã Terezinha. Ok, nenhuma dúvida ainda, né? Nenhuma pergunta. Vamos seguindo então. Vamos ler novamente a sessão, irmãos. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram. Então a confissão de fé explica a entrada do pecado no mundo, né, pelo pecado de Adão e Eva, dos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, comendo do fruto proibido. Então não há dificuldade para a nossa confissão, né, para os puritanos ali, de entender que esse é um evento histórico, que explica a nossa vida hoje, o porquê da maldade hoje, de tudo hoje. Então, muita gente despreza, né, a Bíblia, despreza ali o Gênesis, mas se a pessoa for incrédula, se ela não crê nessa primeira parte da Bíblia, então o resto todo não faz sentido. Certo? Se a pessoa não crê em Gênesis, né, se ela tem outro fundamento aí, então vai mudar realmente o entendimento dela dos problemas todos aí do mundo. E aí a segunda parte, que é o que nós vamos tratar agora, dessa sessão 1, diz: segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado dele. E por que Deus não fez nada? Né? Então Deus, está tudo isso aí, Deus criou tudo bom, mas agora está tudo aí, destroçado aí, e Deus sabia e Deus não fez nada. Né? Deus sabia que haveria queda e Deus não fez nada. Então há um conselho sábio e santo. E Deus foi servido permitir esse pecado, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então, no decreto de Deus, no plano de Deus, tudo é feito, né, segundo a sua vontade. Ele decretou e permitiu esse pecado deles, ordenando para a sua própria glória. Então, no final, Deus será glorificado em todas as coisas e o seu plano irá se cumprir. E embora Deus não é o autor do pecado, mas fazia parte do plano a entrada do pecado no mundo, e Deus decretou, permitiu o pecado e ordená-lo para a sua própria glória. A queda e a vontade soberana de Deus. Por que Deus permitiu que anjos e homens caíssem? Por quê?
né? A gente quer resposta, não tem resposta para tudo, né? Ou então a resposta muitas vezes não vai satisfazer a todo mundo. Ela responde, mas não satisfaz a todo mundo. Deus é soberano, irmãos, sobre as ações das criaturas, né? Ele é soberano. Agora, quer dizer que Deus é responsável pelo pecado de Adão ou das criaturas racionais? A Bíblia diz, não. Deus é soberano, mas o homem é responsável. A Bíblia mostra esses dois lados da moeda. Deus é soberano e o ser humano é responsável, certo? Eu não sei se eu citei os textos bíblicos agora aqui. Não, é porque, perdão, não citei porque ainda está na primeira sessão, não é uma outra sessão não. Então, os textos são os mesmos que nós já lemos, certo? Mas vamos seguir aqui. Então, segundo a Bíblia, os decretos, já estudamos os decretos. Os decretos de Deus incluem a criação, a providência, a queda inclui, né? A confissão de fé fala aí que Deus ordenou essas coisas. Então, a queda, a presença do mal no mundo, não foi um evento fortuito, não previsto, fora do controle de Deus, certo? Isso é contrário às Escrituras. Achar que Deus foi pego de surpresa, achar que não estava no decreto, não estava no plano de Deus, essas coisas. Segundo a Bíblia, tudo acontece segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Então, nós já falamos aqui do decreto, né? É difícil, né? Como é que leia depois Efésios 1 e Romanos 9? Como é que você pode ler a Bíblia e entender que existem acidentes, né? Algo que está fora do controle da soberania de Deus? Então, Deus não é soberano, se isso for verdade, mas a Bíblia diz que Deus é soberano, sim. O propósito eterno de Deus abrange a vontade e as decisões humanas. O homem é responsável. Ele decide, mas de uma maneira misteriosa, ele cumpre o decreto de Deus. Não é violentada a vontade da criatura. O homem faz o que quer porque ele quer, mas ele acaba cumprindo a vontade do Senhor. Provérbio 16:33 diz: do Senhor procede toda decisão. E ele diz também que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. Na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Em Filipenses, Paulo declara que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A morte de Cristo, Atos 2:23, né, ali, mataram Jesus. A culpa é deles. Mas sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando, por mão de iníquos. Então, há um decreto, há um desígnio, mas há uma vontade soberana de Deus e há a vontade da criatura. Essas coisas não se anulam, né? A vontade de Deus não anula que há uma vontade da criatura. Mas o que prevalece é a vontade de Deus. Mas não quer dizer que Deus é responsável pelo pecado do homem, né, por suas ações pecadas. Nem que Deus aprova, porque Deus vai condenar o pecado no final. Então é isso que devemos entender. Deus não é o autor do pecado, certo? Sob nenhuma hipótese, né, devemos admitir que Deus seja o autor, causa ou responsável pela queda do homem e, consequentemente, pela existência do mal no mundo. Isso contraria a revelação de Deus. Moisés declara que as obras de Deus são perfeitas, todos os seus caminhos são juízos. Nele não há injustiça, é justo e reto. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então estava no plano, entrou o pecado pelas criaturas racionais, anjos, depois homens, né, se rebelaram, mas não é, né, no caso Deus não é o autor do pecado, ele não tentou, forçou os anjos à queda ou Adão e Eva. Então, a chave para a solução desse problema está no reconhecimento, né, do que Anglada diz aí, um paradoxo. Né? Alguns não gostam de usar essa palavra, mas ele usa aí, um paradoxo bíblico. A vontade soberana e eficaz do Senhor do Universo não violenta a vontade das criaturas morais, as quais permanecem responsáveis pelos seus atos.
Né? A gente entende isso, irmãos, plenamente. Eu acho que ele usa a palavra paradoxo, né? Não é que é irracional isso, mas é porque a gente é pequeno, a nossa mente é limitada muitas vezes para compreender, e a gente talvez não entenda mesmo, não vai entender nunca mesmo como é que isso funciona, né? A vontade de Deus é soberana, ela se cumpre, mas existe uma vontade da criatura que não é violentada. A criatura age de acordo com a sua natureza. E ela cumpre a vontade do Senhor, mesmo sem saber, ela acaba cumprindo a vontade do Senhor, mas ela é responsável, ela que decide. Como é que é isso, né? Então, o que Anglada chama aí de paradoxo. Embora o propósito de Deus seja eterno, imutável, soberano, independente e eficaz, ele é realizado de tal modo que os agentes morais permanecem livres e responsáveis. Livre não é livre-arbítrio, livre não é autônomo. Livre aí, a palavra livre aí, é no entendimento de que cada um decide o que quer porque quer. Ninguém é forçado, ninguém foi forçado, né? Mas de uma maneira que cumpre a vontade de Deus, mas não de modo que a vontade é violentada. Né? Então são agentes livres nesse sentido. Nós vamos ver na próxima aula sobre a questão das faculdades, né? Há entendimento, emoções e intelecto. E há um autogoverno também, debaixo da soberania de Deus, do homem. Né? Então o homem é livre e responsável, ele responde pelos seus atos. Certo? Ele responde pelos seus atos e não Deus. Não há como o homem dizer, mas não era a vontade do Senhor, do decreto. Né? Estava no decreto, mas isso não anula que você fez o que fez pelo seu próprio pecado, livremente. Ninguém lhe forçou, você é responsável, você vai responder, se não se arrepender, né? E não crer em Jesus, você tem que responder pelo seu pecado. Por conseguinte, na condição de seres morais, livres e perfeitamente conscientes da advertência divina e da punição que adviria como consequência da desobediência, Adão e Eva foram plenamente responsáveis pelos seus atos. São os reais culpados pelo surgimento do pecado entre os seres humanos. Então, nós somos culpados em Adão, né? Eles são os culpados e nós nele. E eles são responsáveis e nós também respondemos. Eles eram nossos representantes pactuais, ali no pacto das obras. Certo? Então, o homem é responsável, tinha toda a condição de obedecer, de resistir à tentação, né? E não resistiu, caiu, e nós participamos dessa queda, porque nós somos representados por Adão, né? Por natureza. A menos que, quando nós cremos em Jesus, nós deixamos de ser representados por Adão e passamos a ser representados por Cristo, que é o segundo Adão. Né? Mas todos que não estão em Cristo estão representados por Adão, são filhos de Adão, né? Caíram, né? Todos nós nascemos nessa condição, né? Representados do primeiro Adão, caídos e mortos em delitos e pecados. Deus não teve prazer com a queda do homem, ele não provocou, forçou o homem a pecar, nem aprovou de modo algum o pecado de Adão. Não obstante, a queda estava sob seu absoluto controle. Deus não apenas a permite, mas limita, regula e governa, inclusive, as ações pecaminosas do homem. Não é a mera... Até o próprio Anglada, eu ouvi aqui o Rod, né? Eles não têm problema usar aquela palavra vontade permissiva, né? Eu não gosto muito, porque pode dar a entender que Deus deixou em aberto ali, não. Deus decretou. A vontade de Deus é soberano sobre cada detalhe, sobre todas as coisas. Né? Mas ele decretou permitir, e ele também limita, regula, governa as ações pecaminosas do homem. Então Deus pode refrear o mal, né? Intervir também segundo a sua vontade, que é livre e soberana. Ele tem governo, né? Deus tem governo. Deus não abriu mão para o homem ser responsável e livre. Não precisa Deus abrir mão de sua soberania. Não precisa, essas coisas não são antagônicas, certo? Então, tudo estava no controle de Deus, certo? Deus não é autor do pecado, ele não é culpado, não quer dizer que ele forçou o homem a pecar, não quer dizer que ele aprova o pecado, né? Não quer dizer,
mas ele é soberano, certo? Ele é soberano, ele tem soberania absoluta sobre todas as coisas, e o pecado está debaixo da soberania dele, né? Então, ele governou tudo aí, inclusive as ações pecaminosas do homem, com vistas à consecução da sua santa e sábia vontade e ao louvor do seu nome. Então há um propósito de Deus, há uma vontade que irá se cumprir, e Deus será glorificado no final por meio desses eventos, né? Então, acabou aqui os slides, eu vou voltar aqui para o texto da confissão, para ler mais uma vez e aí ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Então, nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles. Está a palavra permitir aí, né? Deus foi servido permitir, decretou permitir a queda, ele não interviu, ele não impediu, né? Havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então está na ordenação de Deus, ele decretou permitir, mas está no decreto, né? Estava no decreto, e Deus determinou ordená-lo para a sua própria glória. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu vou também ler aqui um pouquinho aqui desse guia. Tem algumas coisas interessantes aqui ainda. E a gente conclui a lição, se não tiver mais dúvidas aí ou perguntas. Ok, vamos ver. Irmã Mônica. Pastor, o que é impactante é o fato de que Adão e Eva tinham um contato direto com Deus. Nós que cremos sem vê-lo, já sentimos tanta vergonha, tanta dor e arrependimento ao pecarmos. Fico a pensar nesse momento em que foram expulsos do paraíso diretamente pelo Senhor. Sim, a experiência de Adão e Eva, ali, imediatamente após a queda, a gente não consegue imaginar, mas foi algo terrível, né? A nudez, o ser expulso, porque eles experimentaram todo o prazer de uma vida sem pecado, no paraíso, tendo comunhão direta com Deus. O culto não precisava de mediador, ele não precisava de um mediador, né? Ele era o mediador ali da aliança Adão. Então não precisava de tabernáculo, né? Toda aquela parafernália do Antigo Testamento. E hoje no Novo Testamento nós precisamos de Cristo, o mediador, para poder cultuar o Senhor, para ele receber o nosso culto. E Adão, na viração do dia, ele tinha contato com Deus. Então, os teólogos dizem que o jardim era um templo, né? Adão, ele era uma espécie de sacerdote, de mediador, e ele desfrutava dessas alegrias espirituais, né? De deleites físicos e de deleites espirituais também. Então, de fato, não tem como a gente calcular o que eles sentiram, não. Mas a gente percebe, viu, irmã Mônica, no decorrer do relato bíblico, que Deus deu a promessa do descendente que pisaria a cabeça da serpente, lá no Gênesis, e a gente percebe uma ansiedade, né, uma ânsia da vinda desse Messias, né? Os descendentes de Adão, eles ficam naquela expectativa do Messias que vai pisar a cabeça da serpente. Eles percebem o fardo, o cansaço do pecado, né? Nós vamos ver nas próximas aulas a consequência do pecado, a fadiga do homem no trabalho. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. A mulher, a dor do parto, né? Que não é só a dor do parto, a dor de criar filhos. Né? Que a mulher, ela absorve muito isso. Né? Que a Maria, a mãe do nosso Senhor, né? Foi dito a ela que uma espada iria traspassar o coração dela. Né? Então, as dores, tudo isso aí, Adão e Eva ali, tiveram essa experiência muito, muito dramática, né, na vida deles ali. E nós sentimos um pouco isso, mas não chega nem aos pés. Devem ter sentido ali. Irmãos, só dar uma lida aqui, um pouquinho de... não é muito, só ler 2 parágrafos aqui e comentar aqui desse material. Então, tudo que falamos sobre a bondade de Deus e retidão, né, o que a irmã Mônica comentou aí também, levando em consideração tudo que Deus tudo como Deus fez o homem,
a bondade de Deus, né, a sua retidão, esse é um evento chocante e inesperado. Né? Essa história, se você se aprofundar em todas as oportunidades que Deus deu ao homem, se você se aprofundar no que era o homem, nas condições que ele tinha ali, é um evento chocante a queda, que o homem tenha caído ali. Certo? Ainda assim é uma história digna de repetição. Porque a tentação de Satanás e a queda do homem explicam tudo o que se segue na história bíblica. Então é muito importante ler Gênesis, crer em Gênesis, porque explica, como eu já falei, ele está dizendo aqui, o Chad, tudo o que acontece na história bíblica se explica com essa queda. Então essa tentação de Satanás e a queda do homem são importantes para nós, uma vez que nossa mente também pode ser levada a se apartar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então nós também temos que vigiar, né? Ter cuidado, que Satanás, como o leão que ruge, está ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Agora, último parágrafo aqui. A queda é um evento chocante para nós, mas não foi para Deus. Ele não foi surpreendido, porque segundo o seu sábio e santo conselho, Deus permitiu a dissimulação de Satanás e a rebelião de Adão e Eva. Então não foi surpresa, né? Deus permitiu isso. Ele permitiu que nossos primeiros pais pecassem, porque ele havia determinado converter tudo para a sua própria glória. Então não temos resposta para tudo, mas que Deus é santo, que ele tem um plano eterno, que o pecado é um mal maior, né? Um mal sem par, o maior mal do universo é o pecado, mas que Deus vai usar isso para a sua glória, ele vai converter isso, né, em ocasião dele ser exaltado e glorificado. Como nos lembra a carta aos Romanos, parte da glória que ele queria mostrar, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia. Então Deus vai ser glorificado na misericórdia, né, sobre a vida dos eleitos, na justiça sobre os rebeldes também. Talvez a primeira ironia, e provavelmente a maior de todas as ironias da história, seja que o Criador planejou usar a malícia de Satanás para manifestar a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, no final, irmãos, tudo irá glorificar ao Senhor e manifestar a sua sabedoria, né? Parece duro isso, porque a gente é acostumado a ver o homem como o centro da história. O homem como personagem principal da história. Não, Deus é soberano. Deus será glorificado nas nossas vidas. Como é que Deus vai ser glorificado na minha vida? Por sua misericórdia ou por seu juízo? Se eu estiver em Cristo, né, se eu me arrepender dos meus pecados, se eu for achado em Jesus Cristo, perdoado, aceito, então Deus vai ser glorificado em sua misericórdia. Se eu for rebelde, se eu continuar na rebelião ali, né, aí eu não, né, se não me arrepender, eu não posso esperar ser achado em Cristo em misericórdia. Então, na verdade, Deus ele envia o Evangelho, né, ainda há uma oportunidade, por isso estamos ensinando e pregando aos pecadores, mas no final de tudo, Deus vai ser glorificado. Então, Judas era o filho da perdição. Já estava no decreto, já foi revelado, né, que ele não iria se arrepender, não era eleito. Deus é glorificado, ele vai ser glorificado em sua justiça sobre a vida dele. João, outros apóstolos eram eleitos, né, foram convertidos. Deus vai ser glorificado em sua misericórdia. E nós? Né, como é que queremos que Deus seja glorificado, santificado em nossas vidas? Né, santificado seja o teu nome, glorificado seja o nome do Senhor. Deus vai ser glorificado, sempre. O mundo todo pode se rebelar contra ele, não querer servir a ele. Deus vai ser glorificado. A pergunta é, Deus vai ser glorificado como? Com misericórdia ou com juízo sobre a vida, né, dos homens, dos pecadores? Então a Bíblia está aí, né, o livro está aí, a pregação está aí, para que nós possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque ele vai ser glorificado, ele não precisa de nós para ser glorificado.
Eternamente ele já era exaltado e glorificado, não precisava nem criar. Ele decidiu criar. E qual o motivo que ele criou? Para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Então nós precisamos ser achados, né, nesse caminho aí, se queremos ver a vida, né, se queremos experimentar o estado de glória, de bem-aventurança, nós precisamos então entender que é necessário estar com Cristo, né, ser achado perdoado em Cristo Jesus. Irmãos, não tem mais dúvidas, não tem mais perguntas, mas pelo menos eu não vi aqui. Então vamos orar e encerrar nossa lição. Senhor, queremos te adorar, porque o Senhor reina. O Senhor não é um Deus pego de surpresa, que é frustrado nos teus planos, mas a tua vontade é soberana, ó Pai. Tudo está debaixo do teu controle. O Senhor decretou todas as coisas, permitir a queda, a entrada do pecado no mundo. Mas o Senhor odeia o pecado, o Senhor é justo e santo, pune o pecado. O Senhor usará todas essas coisas, ó Pai, no final para a tua glória, para o teu louvor. Dá-nos graça, ó Pai, dá-nos arrepender dos nossos pecados a cada dia. Dá-nos entender, ó Deus, que o Senhor é exaltado sempre, glorificado sempre. E que possamos adorar o Senhor, servir ao Senhor de coração, de boa vontade. Ilumina, aplica essa palavra aos corações, e que assim o nome do Senhor seja bendito na tua igreja e no mundo também. Em nome de Jesus oramos, gratos. Amém. Meus irmãos, boa noite aí, boa semana, até a reunião de oração, quem está conosco e no estudo da quinta-feira. E orem por nós, orem pela reunião do presbitério no sábado, e pelos trabalhos da igreja, e pela reforma, né, que haverá de chegar aí no seu desfecho, se for da vontade de Deus, essa semana. Então, precisar mais alguns dias, mas vamos estar aí bem avançados aí na nossa reforma. Então, boa noite a todos, Deus abençoe, graça e paz da parte do nosso Senhor. Amém.